Para encerrar esse ciclo de reflexões críticas sobre a educação escolar, quero falar hoje sobre um problema que me parece central a toda essa problemática da concepção estrutural da escola, que é a falta de tempo. Então, em episódios anteriores, eu tentei mostrar como que a escola reflete, mas ao mesmo tempo perpetua o formato da sociedade que a gente tem. Então, hoje, fazendo o caminho contrário, falando um pouco da sociedade primeiro, eu pergunto assim, como é que anda a sua vida, em termos de tempo? Muita correria? Isso parece valer para a maior parte das pessoas, concorda? Todo mundo fazendo um monte de coisas, com cada vez menos tempo para fazer essas coisas direito. E o tempo passando cada vez mais depressa na nossa percepção, assim, de semanas, de anos e tudo mais. Então, a velocidade e a falta de tempo são uma marca da sociedade pós-moderna. E curiosamente, parece que nós andamos cada vez mais rápido e temos cada vez menos tempo para fazer as coisas que nós temos ou queremos fazer. Isso aparece num livro bem interessante, que é o livro Devagar, do Carl Honoré. Um livro que vale a pena a gente ler, que faz reflexões em diferentes âmbitos da nossa vida em relação a essa correria e a velocidade do nosso tempo. Então, se a sociedade anda corrida demais, se o nosso tempo é cada vez menor, voltando agora para a escola, a mesma coisa se reflete ali. A escola é uma grande correria, assim, do ponto de vista do professor, que entra sala de aula após sala de aula, 45 em 45 minutos, ou quando são 2 aulas, um tempinho um pouco maior. O dia a dia é uma grande correria. E pior, parece que a correria da escola se assemelha àquelas corridas de carro que são em circuitos ovais, assim, porque é sempre o mesmo formato. Então, essa grande correria que é a escola, em diferentes níveis, ela realmente nos impede de conseguir pensar e também implementar mudanças tangíveis na educação. Então, nesses 7 anos de escola pública, ficou muito claro para mim que por mais que a gente pense, reflita, projete mudanças, a partir do primeiro dia de aula, quando o sinal começa a bater de 45 em 45 minutos, é muito difícil viabilizar esse sonho, digamos assim, de fazer alguma diferença, alguma coisa diferente na educação. Então, esse problema do tempo na escola, ele se dá em diferentes níveis, que eu vou tentar mostrar aqui. Em relação à aula, em primeiro lugar, diretamente ali no trabalho com os alunos, são 45 minutos cada aula. Assim, muitas disciplinas têm uma aula por semana só, então é 45 minutos por semana. Algumas disciplinas têm mais aulas por semana, 2 ou 3, mas são sempre 2 aulas no máximo, assim, nunca 3. Então, esse tempo de 45 minutos ou de 1h30 é o tempo que você tem para tentar ensinar alguma coisa. Depois vem outra matéria e assim se segue. É pouco tempo. Para um grupo de pessoas, de jovens ainda ou crianças, se aquietar, entrar numa sintonia de uma determinada questão, ter tempo para refletir e pensar, isso passa muito rápido. O próprio período, seja uma manhã ou seja uma tarde, onde são 5 aulas. Então, assim, esse período também faz com que o professor entre, então, se for uma aula só, entre em 5 salas ou em 4 salas, então, ou em 3 salas durante uma manhã ou uma tarde. Então, esse ciclo que se repete período após período também faz com que o professor esteja sempre rumando de um lado para o outro da escola, sempre numa nova atividade. Assim, como é difícil a gente parar para conversar, seja com colegas ou seja com alunos que querem falar com a gente nos corredores ali enquanto as coisas estão acontecendo. Quem trabalha na escola sabe bem disso. Num outro nível ainda, quer dizer, o trabalho, a carga horária dos professores. Quer dizer, o professor geralmente trabalha 40 horas semanais, é bastante coisa. Alguns trabalham 50 horas semanais. Então, com essa carga horária
extremamente sobrecarregada, né, que tempo que você vai ter para conseguir pensar alguma coisa diferente e implementar? Ainda tem professores que conseguem, são realmente heróis. Assim, na minha experiência, né, assim, 20 horas semanais foi o que me permitiu, né, conseguir fazer algumas coisas diferentes. Com 40 horas, com certeza, eu não estaria gravando essa série, documentando essas experiências que eu tive com pequenas inovações no ensino de filosofia. Né? E num outro sentido um pouco mais amplo, ainda a questão do planejamento. Né? São 200 dias letivos de aulas. Né? Geralmente a gente tem uma semana antes do início das aulas, no início do ano, para planejamento, uma semana na metade do ano, durante as férias de inverno dos alunos. Né? Então, 2 semanas, né, assim, para planejar, discutir o funcionamento da escola e, se sobrar algum tempo, né, assim, o planejamento pedagógico, né, para 200 dias letivos. Então, essa falta de tempo para planejar, para poder acompanhar e tentar implementar mudanças num grupo, né, é algo que realmente torna tudo muito mais difícil. Então, a falta de tempo atinge todos esses diferentes níveis. Né? E qual é a conclusão que a gente pode chegar? Que realmente essa falta de tempo em diferentes níveis, né, da escola garante justamente que a escola não consiga implementar mudanças radicais na sua estrutura. E esse é um ponto-chave. Então, se a escola continua repetindo o mesmo formato, né, e não vê possibilidade de mudança, isso se deve a vários fatores, mas a falta de tempo perpassa, digamos assim, uma boa parte desses fatores, desses elementos. Né? Falta de tempo para parar, olhar um para o outro, professores e alunos, e decidir fazer uma coisa nova, decidir fazer uma coisa diferente. Né? Então, para terminar, queria contar uma história que isso me marcou bastante. Um dia era planejamento de ensino, né, assim, de início de ano, e nós estávamos ali entre 3 ou 4 professores, um representante da direção, aguardando alguém que vinha para trazer alguma coisa e iniciar a reunião. Né? E aí eu lancei um pequeno desafio entre as pessoas ali que estavam ali, assim, para a gente conversar, matar o tempo. Eu fiquei, né, assim, eu estava sempre reclamando dessa questão da falta de tempo, né, para a gente planejar realmente, estudar e tudo mais, né, disse a eles assim, imagina se a gente conseguisse, né, parar no meio da semana, né, que a gente tivesse aula segunda e terça, quarta-feira era o dia de planejamento, né, assim, dos professores na escola, não tem aula com alunos, e depois segue aula na quinta e na sexta. Né? Como é que seria? Será que a gente conseguiria fazer essa mudança que a gente quer na escola? Né? Então nós passamos ali uns 10 ou 15 minutos debatendo sobre essa questão, né, e os professores trazendo assim, as limitações ou obstáculos a esse tipo de proposta. Né, assim. Então foi muito interessante, porque isso começou a mostrar como isso seria difícil, praticamente impossível, né, assim, implementar alguma coisa desse tipo que seria radical, mas ao mesmo tempo traria o espaço de manobra para fazer uma escola diferente. Né? Então, esses obstáculos vinham em diferentes níveis. Quer dizer, primeiro tem a gerência de ensino, né? O formato de funcionamento da escola. Nunca que eles vão autorizar isso, ficamos discutindo. Né? Por outro lado, a questão do calendário. Precisa fechar 200 dias letivos. Como fechar 200 dias letivos com um dia a menos durante a semana? Né? E depois, num outro nível ainda, né, a questão assim dos horários dos professores. Muitos professores trabalham em diferentes escolas. Como conseguir fechar um horário que o professor pudesse não ter aulas na quarta-feira, né, e mesmo assim manter a sua carga horária e conciliar isso com outras escolas que não funcionariam assim? Né? Num outro nível ainda, a questão dos próprios pais. Né? Como é que os pais reagiriam a isso? Né, assim, de ter os seus filhos em casa um dia na semana, né, sendo que a escola faz esse papel de manter as crianças ali para que os pais possam trabalhar e tudo mais. Então, essa discussão para mim ela foi muito interessante. Né? Durante uns 15 minutos ali nós debatemos assim, e nos vimos cercados por obstáculos e questões. Né? Mas todos concordamos que, com certeza, né, assim, esse tempo semanal que nos permitisse, nesse sonho, né, assim,
nessa utopia, né, planejar semana a semana, né, a atividade e o funcionamento de uma escola, ao mesmo tempo acompanhar os projetos em andamento e avaliar essas questões todas, né, isso seria uma possibilidade de mudança radical no ensino, né, assim, rumo a um outro tipo de educação, por exemplo. Né? A grande questão é essa: será que a sociedade também está pronta para essa mudança radical na escola? Então, isso é uma questão para a gente pensar, o como essa falta de tempo para mudar na escola também tem a ver com, né, a maneira como é a nossa sociedade e a falta de tempo que nos assola a todos nós, né? Esse tempo que nós não temos para ser nós mesmos e correr atrás dos nossos interesses. É isso aí, valeu.